Quarta-feira mariana na obra Evangelizar, e nós escolhemos o início desta semana em que lugar? Esse lugar todo especial, o Santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt, aqui em Curitiba, Paraná. Um lugar para que você possa fazer a sua experiência de fé, de oração e o seu encontro único com Deus. É a obra Evangelizar, rezando com você. Agradecemos a irmã Maria Inês, ou Ignês, que é a expressão que mais comum, que nos acolhe e nos recebe nessa obra. E colocando ao coração de Deus todas as irmãs, todos os missionários da Capelinha Missionária de Nossa Senhora de Schoenstatt, Nossa Senhora, 3 vezes admirável de Schoenstatt, que chega na tua casa, que chega na tua comunidade e que movimenta as famílias através do capital de graça para rezar, louvar e bendizer ao Senhor. E todo dia 18, não esquecendo, dia de capital de graça, dia de oração de todos esses irmãos e irmãs espalhados por todo o Brasil. Espero eu chegar ao dia 18 aqui nessa comunidade, rezando também com eles. Se não for possível, já entrega ao coração de Deus o nosso capital de graça e toda a equipe da obra Evangelizar, que aqui se encontra para rezar com você. Vamos continuar a nossa oração, meditação e reflexão da palavra? Pega aí a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 20 ao 26. É dia de quem? São João Crisóstomo. Vamos pedir a intercessão deste grande teólogo, idealizador da fé e propagador do reino de Deus a todos nós e meditar a palavra de Deus através desse texto de hoje. Bora lá? Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados sois vós, pobres, porque vosso é o reino dos céus. E continua: Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados aqueles que choram, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome, como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ah, Senhor! Ah, Senhor! Nós, ao ouvirmos o Sermão da Planície em Lucas, lembrando, não vai seguir o mesmo estilo redacional de Mateus. Terá um estilo mais peculiar. Vamos olhando, ó. 1 bem-aventurança, 2 bem-aventuranças, 3 bem-aventuranças, 4 bem-aventuranças. É uma preocupação de Lucas de falar sobre a misericórdia, mas a cada 4 bem-aventuranças nós vamos encontrar também 4 ai de vós. Novamente, o octágono da fé. Vamos ver essa base, esse calçar da palavra. Bem-aventuranças aqui, olhando como de Mateus, os pobres, os pequenos, os anauins, os miseráveis, deles é o reino dos céus, deles é a glória do Senhor, deles é a aliança de Yahvé com todos os povos. Yahvé é o Deus dos pobres, é o Deus dos pequenos, é o Deus dos anauins. Eu não posso fazer aliança com Yahvé sem ter esta intimidade com os pequenos, com os frágeis e com os simples da humanidade. Porque senão, não vereis a glória do Senhor, nem resplandecer o seu poder e atuação em meio a nós. Olhar para os pobres é o que nos faz entender que este Deus ao qual nós seguimos é um Deus que mantém uma aliança, e uma aliança que não se quebra.
É um Deus que olha para a fragilidade da condição humana e não fica pautado apenas nos ricos, nos soberbos, nos prepotentes. O nosso Deus é um Deus que ama incondicionalmente a cada um dos seus. O Sermão da Planície de Lucas começa-nos a mostrar também esse reino de justiça, de fraternidade e de paz. Um reino de caminheiros onde todos sejam um. Amados, e não para por aqui. Olhando para o pobre, ele também vem saciar a fome do pequeno, ele vem saciar a fome daquele que necessita, ele vem saciar a fome daquele que tem sede de justiça, daquele que clama por liberdade, daquele que clama por uma vida nova e uma vida guardada, protegida pela mão poderosa de Deus, que não lhes deixa faltar o necessário em tua existência, não deixa faltar o necessário para a sua caminhada. E aí nós vamos ouvir depois a repreensão. Não para por aqui não, porque se você não desperta para o pequeno, se você não desperta para o que passa fome, para o que sofre com a miséria, para o que vive o desprovimento de tudo. Se você não desperta, amados, para aqueles que choram, para aqueles que sofrem, para aqueles que hoje estão no submundo dessa vida, o Senhor está dizendo bem claro, hoje aqueles que choram, amanhã se alegrarão. Confia nisso. E confiando nessa promessa, prepara os teus dias, porque se a tua vida tem sido de sofrimento, se a tua vida tem sido marcada por grandes lutas e batalhas que parecem não ter fim, confia no Senhor e acerta os passos com Ele, porque a tua vitória é certa. Hoje você chora, amanhã você se alegrará. Porque a alegria do Senhor, essa é a sua verdadeira força. A alegria do Senhor é aquilo que te dá o sustento em meio aos homens que nos odeiam, os homens que nos perseguem, os homens que injuriam e caluniam aqueles que fazem a vontade do Senhor e trilham os seus caminhos. Não tenha medo de trilhar, porque o Senhor dá aqui a nós uma segurança. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. É grande a porta que Deus abre para você na eternidade. É grande o esplendor, a graça, a vitória que Deus tem preparado para você. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do Senhor há muitas moradas para nós. E aqueles que estão buscando nessas moradas viverão, resplandecerão na presença de Deus e hão de regozijar na presença do Senhor, louvando e bendizendo ao único e verdadeiro Deus, porque Ele realizou prodígios em favor daqueles que se humilham e não se engrandecem, em favor daqueles que são pequenos, são simples, mas que agem com justiça, com honestidade, agem com lisura para com o outro, com respeito e sabem o verdadeiro valor da existência e da pessoa humana. Nós vamos a um breve intervalo e eu volto já. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui na TV Evangelizar, direto do Santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt, aqui em Curitiba, Paraná, conhecido também como Santuário Monte Tabor, o grande lugar da revelação de Deus para os seus, lugar ao qual o Senhor aparece transfigurado aos seus discípulos. E também pode se transfigurar para você, para a tua comunidade, para a tua vida. Ligue 0 Operadora 41 3221 6060, tecle 2, deixe o seu pedido de oração nesta quarta-feira mariana. Vamos juntos evangelizar, porque com certeza, juntos nós evangelizamos, não é mais, não é muito mais. A palavra de Deus para nós hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 20 ao 26. Nessa primeira parte nós vimos então ali as 4 bem-aventuranças. E aí você diria, mas as bem-aventuranças não são 8? Para Lucas, ele enfatiza então nesses 3 pilares fundamentais. Primeiro, pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, aqueles que têm
fome. E também nós compreendemos como sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos. E, na sequência, aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que estão nos limiares de nossa existência, de nossa condição humana, porque o Senhor é aquele que é a nossa alegria e a nossa força. Ele alegrará a todos esses. E, concomitante a isso, a última bem-aventurança da sequência de Mateus, que nós vamos ouvir sobre aqueles que são injuriados, caluniados, blasfemados e perseguidos por causa do Evangelho ou por causa do nome de Jesus. Estes podem se alegrar, porque é grande o júbilo no céu por você, meu irmão, por você, minha irmã, que anuncia a boa nova e que recolhe esse capital de graça para a tua vida e a vida de todos os seus. E adiante desta promessa, então, nós nos colocamos também sob o regaço do Senhor, falando: ai de vós os ricos, os fartos, os que riem, e serão todos esses conduzidos ao contraposto daquilo que estão fazendo. Os ricos empobrecerão à medida que não ajudam os outros e não serão também consolados. Mas aqueles que são ricos e terão em Deus essa constância, esse seguimento, receberão dele a consolação, receberão dele a bênção necessária para continuarem frutificando sobre esta terra. Também olha para aqueles que riem, porque gemereis e chorareis. Ou seja, você ri da desgraça alheia, você está satisfeito com a desgraça do outro, com certeza, aquilo que você faz aqui, você colherá nesta terra mesmo e na eternidade não herdará o reino dos céus. E aí de vós que louvam os homens, bendizem aos homens, ou seja, se fundamenta só sobre os homens e acaba vivendo uma vida de corrupção, uma vida de adultério, de erros para com Deus e com o outro, pode ter certeza, a justiça de Deus não tardará e não falhará com você. Padre, mas é peso demais. Se quer seguir ao Senhor, escuta o que Ele diz e põe em prática os seus mandamentos. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e conduza você sempre mais à perfeição. Bora evangelizar, que a evangelização urge para todos nós. Vamos juntos no caminho da fé e nesse caminho tenha certeza, o reino de Deus é para você.